Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, poder estar com vocês aqui mais uma vez para estarmos estudando a matéria de batalha espiritual, nossa matéria do nosso curso de teologia, curso básico de teologia, no Instituto Bíblico Ebenezer, na extensão Sulacap. Quero cumprimentar todos os alunos da nossa turma e dizer que é um prazer muito grande poder estar com vocês, E parabenizar vocês também por estarem estudando, por estarem buscando esse aperfeiçoamento no Senhor, para crescerem na graça, no conhecimento de Deus, para se aperfeiçoarem na palavra de Deus. E hoje nós vamos estar iniciando então a matéria nova, Batalha Espiritual. O nosso livro, você que já está com o seu livro em mãos, nós temos aí então 6 capítulos, a serem estudados, mais a nossa introdução, e lá na página 92 nós temos a nossa prova. Então já quero começar instruindo vocês acerca da nossa avaliação dessa matéria e dizer também sobre as avaliações das matérias passadas. Estão todas elas arquivadas, as notas de vocês estão sendo publicadas no nosso mapão de notas, tá tudo organizadinho direitinho, tá bom? Depois eu vou passar para cada um de vocês todas as notas de vocês das matérias que fizemos até aqui, para vocês também estarem guardando, se organizando aí, tá ok? Então a nossa avaliação de batalha espiritual está na página de número 92. Página de número 92 está a nossa prova, nossa avaliação. São 10 questões, tá certo? Nós vamos já iniciar passando para vocês aí, já estou passando para vocês a nossa avaliação, qual será, para vocês já ir se programando, para vocês já ir pesquisando com calma e respondendo, tendo em vista que não são questões de múltipla escolha, São questões aí subjetivas, discursivas, onde vocês vão estar respondendo a cada questão aí com suas palavras. Porém, eu quero lembrar vocês que essas perguntas, elas são bem atreladas ao que o próprio livro ele já fala sobre cada assunto específico. Então, aí uma dica, um macete para você estar respondendo as questões da avaliação é você encontrar no próprio livro, em cada capítulo, que as perguntas seguem direitinho, geralmente a sequência dos capítulos, você procurar onde está a frase lá, direitinho que tem a pergunta, que consta a pergunta, e você vai encontrar a resposta logo a seguir. E você põe a resposta bem de maneira objetiva, como está no livro, tá certo? Bem de acordo com aquilo que o livro fala, põe a sua resposta lá e com certeza você vai estar aí respondendo de maneira correta, tá ok? Vamos então à matéria de batalha espiritual. Quero fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa matéria, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te engrandecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor da glória, mais uma vez, para estudarmos a tua palavra, para aprendermos mais de ti. Apresentamos a matéria de batalha espiritual ao Senhor e essa turma, Senhor, do curso de teologia de extensão do nosso IB em Sulacap. Ó Deus, pedimos a ti que o Senhor venha abrir as mentes, que o Senhor venha coordenar, Senhor, o nosso aprendizado, que cada aluno venha sentir, Senhor, a presença do teu Espírito Santo através dessa aula, que possamos, Senhor, nos encher da tua presença, que possamos, ó Deus, recebermos a capacitação de ti para continuarmos a nossa jornada e sermos bem-sucedidos e nas batalhas que enfrentaremos na nossa vida espiritual com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados alunos, página de número 9, capítulo 1. Primeiro capítulo que nós vamos estudar tem por título A Carne. Um inimigo no seu próprio campo de batalha. Queiramos ou não, desde que Adão assumiu a semelhança do caráter de Deus, passou a ser alvo do ataque do inimigo,
O mesmo está acontecendo com os servos do Senhor, aliás, com toda a humanidade. Como não bastasse enfrentar Satanás, temos outros inimigos que operam em outros campos de batalha, a carne. Então, pelo que nós já estamos entendendo aqui, desde os dias de Adão, que o homem ele vive, ele enfrenta batalhas espirituais. E aqui nós já estamos vendo que temos um inimigo direto, e esse inimigo é incansavelmente, desde o princípio de todas as coisas, que é o diabo, nosso adversário, o opositor, o acusador, aquele que se opõe desde o princípio a tudo que vem de Deus. Primeiro ele já começa desejando se assentar no trono de Deus. Ele tenta se opor a Deus. Sabemos que Deus não possui adversário, porque Deus é único. Só há um Deus, não há mais de um Deus. Então Deus não possui adversário. O único adversário que existe, e esse existe para o homem, é o diabo. Então o diabo, ele é adversário do homem. O diabo não é adversário de Deus, porque ele não está à altura de Deus para ser adversário de Deus. Então ele ataca o homem no intuito de atacar o coração de Deus. Além de Satanás, a gente também vai estudar, através da nossa matéria, os outros campos de batalha que nós possuímos. Os outros inimigos espirituais que nos atacam, que nós enfrentamos todos os dias. Além de Satanás e seus demônios, o primeiro inimigo do campo de batalha que vamos estudar é a carne. E aí o livro vai dizer: se vamos entender e estudar a guerra em que estamos, devemos conhecer a área onde se trava as batalhas espirituais. E as 3 frentes de guerra são conhecidas como a carne, o mundo e o diabo. Tá certo? A carne, que é o nosso primeiro objeto de estudo, é um campo de batalha onde o nosso inimigo Satanás constantemente tem nos impedido de fazer o que Deus quer. Então, o campo de batalha que se chama carne, que é essa nossa carne que possuímos, ela o tempo todo trabalha para impedir que nós façamos a vontade de Deus. Não é à toa que os profetas escreveram sobre isso. Jeremias, por exemplo, disse: o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem, quem o compreenderá, né? E ele faz essa pergunta e logo depois Deus, de maneira profética, responde que é Ele que discerne os nossos espíritos, discerne o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Deus é aquele único que consegue nos livrar dessa perseguição que a carne tem e faz conosco, dessas dificuldades que nós enfrentamos na batalha espiritual contra as nossas próprias vontades. Tá certo? Um dos tão reais e palpáveis inimigos que nos faz tropeçar, quebrando a comunhão com o Senhor, que vive em combate constante e acirrado contra a nossa santificação, é a sede da nossa alma, a carne. O uso desse termo em muitas passagens bíblicas tem como identificação a relação para a inclinação do mal que pode parecer estranho à primeira vista, pois é nela que também o Espírito Santo vai habitar. Não é o elemento material que compõe o corpo, no caso a carne, que nos afastará do propósito traçado originalmente por Deus quando Adão e Eva, como criação perfeita. A compreensão desse vocábulo, à luz da visibilidade das Escrituras, passa a ter os reais e verdadeiros significados quando posto a exame de sua originalidade etimológica. A palavra carne, no grego, é sarx. Está aí no livro, na página 10. Então, o grego para a definição desse termo carne é a palavra sarx, né? S-A-R-X. E no hebraico é bazar, B-A-S-A-R. O termo só terá real significado correto nas diversas e possíveis aplicações se cuidadosamente for analisado no sentido, no contexto inserido. Então agora a gente vai analisar o termo carne, tanto do hebraico quanto no grego, suas formas de aplicação,
dentro dos seus contextos. Vamos ver algumas referências bíblicas onde esses termos aparecem, para que a gente possa analisar e entender minuciosamente esse campo de batalha que luta e combate o tempo todo para que o homem não consiga fazer a vontade de Deus. O termo carne, sarx, no original grego, é empregado de muitas maneiras no Novo Testamento. Às vezes, é utilizado para especificar simplesmente o tecido que cobre nossos ossos, como em Lucas 24, 39. E aí diz o versículo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Aqui, esse termo faz aplicação direta ao tecido, à carne, né? Aqui, dentro do contexto, está falando da própria carne. Em outro momento, é empregado para representar todo o corpo, como em Atos 2:26, que diz assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Então, às vezes, a palavra carne é usada no sentido de apontar as nossas limitações físicas, terrenas, como em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aquele versículo que eu já, inclusive, preguei, né, nos nossos cultos aí há um tempo atrás. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Também é utilizado dando sentido numa área de guerra, quando o apóstolo Paulo assim discorre na linha de pensamento quando aplicado aos conflitos apresentados em Romanos 7, do 7 ao 25. Ou seja, referindo-se à crise interior. Então, antes de lermos Romanos 7, do 7 ao 25, eu quero trazer aí para você uma aplicação desse contexto aí, quando ele fala que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Aí ele está falando de armas carnais no sentido do quê? No sentido do ambiente físico. Então aí o termo carne não está aplicado ao tecido do corpo, mas o termo está aplicado a ambientes carnais, ao ambiente terrestre, ao ambiente físico. As armas da nossa milícia não são desse mundo que nós vivemos. Ele está dizendo, as nossas armas são poderosas em Deus, ou seja, são armas espirituais. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 7. A partir do versículo de número 7, nós vamos ver aqui, do versículo 7 ao versículo 25, uma outra aplicação do apóstolo Paulo sobre o termo sarx, do grego carne, aonde ele vai falar agora da luta interior, da luta humana, e da carne no sentido dos desejos. E aí ele vai falar, a partir do versículo 7 aí, ó. Tô lendo na versão revista e corrigida, tá? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência. A palavra concupiscência fala diretamente, está ligado diretamente aos desejos da carne, ligados ao pecado, né? Os desejos pecaminosos que a carne possui. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aqui Paulo está falando da sua própria vontade, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, carnalidade. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Meu Deus, hein? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então Paulo está dizendo que o homem que ele é, como também nós somos, não somos diferentes de Paulo, vivemos numa guerra constante, e esse campo de batalha é a nossa carne, as vontades, a concupiscência, né? A concupiscência, que são as vontades que a carne tem de fazer aquilo que é para a satisfação da carne. E é um campo de batalha espiritual muito grande. Quantas vezes você já sentiu o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus? Quantas vezes você não desejou fazer algo? Quantas vezes você não pensou em fazer algo? Quantas vezes você não já se viu até cometendo alguma coisa que você sabe que em primeiro momento satisfaz a carne, mas na verdade não é a vontade de Deus para a sua vida? Quantas vezes você não já se viu combatendo a sua própria vontade, que o Espírito de Deus que habita em você não concorda e não aprova o desejo da nossa carne, não é verdade? Quantas vezes você não já se viu diante dessa guerra? Isso é a crise interior que Paulo se refere aqui em Romanos, no capítulo 7. Um estudo mais cuidadoso dos diversos textos bíblicos sobre a carne, seguindo o devido emprego nesse sentido, expõe os seguintes fatos. Eu estou na página 11 agora, lá na letra A, tá bom? Vamos lá. É uma natureza básica, inerente à composição humana que opera em nós desde o nosso nascimento. Desde a transmissão genética às gerações posteriores, a natureza está em rebelião contra Deus. Ela é egocêntrica e deseja agir sempre a seu próprio modo. Então, a natureza carnal que nós temos, desde o princípio, combate contra a vontade de Deus. É o tempo todo essa natureza que foi corrompida no Éden, através do pecado da desobediência. É o tempo todo combatendo contra a natureza santa que vem de Deus. A partir da corrupção do gênero humano lá no Éden, a partir do pecado de Adão e Eva, o homem passou a ter na sua natureza, na sua carnalidade, um desejo que se afasta do desejo de Deus. Um desejo que combate a santidade de Deus, que está em nós pelo Espírito Santo. Então, o tempo todo nós precisamos vigiar, o tempo todo nós precisamos estar observando com os olhos espirituais as coisas que falamos, que agimos, que pensamos. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. E isso é para todo mundo, não tem cargo eclesiástico que deixa ninguém imune dessa luta. Você vê que o apóstolo Paulo, sendo ele um apóstolo, seja ele um autor de 13 epístolas do Novo Testamento, um homem usado por Deus na pregação, um ganhador de almas, um homem cheio da unção, da presença do Espírito Santo, mas confessa no texto de Romanos 7 que vivia uma grande batalha espiritual com os desejos da sua carne. Não vai ser diferente com você, não vai ser diferente comigo. Nós vamos enfrentar batalhas espirituais enquanto estivermos vivos nessa terra. E precisamos saber lidar com isso. É por isso que nós estamos estudando a matéria de batalha espiritual. Nós estamos aprendendo mais um pouco com Deus, com o estudo da palavra, a lutarmos e a vencermos
essa luta espiritual e principalmente a partir desse momento, o primeiro campo de batalha, que é a nossa carne. Vamos ver aí alguns versículos bíblicos. Vamos ler Romanos 3, 23, versículo 7. Já que nós estamos em Romanos, vamos lá para o capítulo de número 23. Vamos ao capítulo 23. Capítulo 3, né, versículo 23. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Vamos lá. Versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Isso faz uma referência ao pecado original. Nós chamamos assim, né, em teologia. Pecado original é aquele pecado que veio a partir de Adão e Eva, né? A corrupção do gênero humano. A partir dali, daquela corrupção, do pecado da desobediência, todos os homens, então, a partir de Adão, herdaram esse pecado. Por isso que Paulo está escrevendo a Roma. Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Então, a partir daí, houve uma necessidade do homem encontrar um salvador, de um homem encontrar um justificador para o seu pecado que habita na sua carne. É aí a necessidade que o homem tem de ter esse encontro com Jesus. E a nossa vida com Cristo, o nosso relacionamento com Jesus, vai nos ajudar, vai nos capacitar a quê? A vencermos diariamente, constantemente, a batalha contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Tá certo? Agora vamos ao B aí, vamos ao B. É uma parte inseparável de nosso ser físico e não pode ser erradicada até venhamos a receber nossos corpos de ressurreição transformados. Então, é uma parte do nosso corpo que não tem separação até o momento do nosso arrebatamento. Sabemos que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, seremos transformados desse corpo que nós vivemos. Seremos transformados dessa carne que nos prende hoje. E não estaremos mais subjugados à vontade dessa carne. Só lá, quando formos arrebatados e teremos a nossa vida com Deus nas mansões celestiais. Enquanto estivermos aqui, essa guerra é inseparável, esse corpo será inseparável. Tá certo? Quero fazer aqui uma observação e pedir perdão a vocês pelo barulho externo, né? Que não tem como fugir disso, né? Eu tô gravando essa aula aqui da minha casa e o meu vizinho amado aqui ao lado tem um cachorrinho muito abençoado, né? E ele gosta de latir principalmente nos momentos mais importantes que nós precisamos de silêncio. E nós temos aqui outros amigos também que estão nos ajudando com o silêncio, que é a Sara e o Miguel, você já conhece muito bem. Então não leve isso em conta, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Vamos ler aqui da parte B, onde nós estamos falando sobre esse corpo, Romanos 7, 25, né? Como nós já lemos, né, esse texto de Romanos 7, vamos ler 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículos 8 e versículo 10. Vamos lá. Vamos ler aí mostrando essa questão da nossa carne. 1 João, está lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 1 de 1 João. Vamos ler os versículos de número 8 e 10, tá bom? 1 João, versículo 8 e versículo 10. O 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então olha só, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. E mentira é o quê? Mentira é pecado. Então ninguém pode dizer que não comete nenhum pecado. Ninguém pode dizer, não, eu sou santo ao ponto de não pecar. Mentira. Já pecou com essa afirmação. É isso que João está dizendo. Afirmando que não tem pecado, o homem já está pecando. Então, pastor, como é que nós podemos vencer isso? É lutando para não pecar. E é lutando contra o desejo de pecar.
Por isso que eu preguei um dia na igreja, falei sobre o pecado voluntário e o pecado involuntário. Pecar voluntariamente quer dizer ter comunhão com o pecado, é estar disponível ao pecado, é viver pecando sem ser condenado pelo pecado, no sentido de saber que está pecando, né? E não se arrepender pelo que faz. Existem pessoas que vivem uma vida de pecado e não veem nenhum mal nisso, né? Não veem necessidade de sair do pecado, de ter uma vida com Deus. Esse é o pecado daquele que vive em comunhão com o pecado. Não, eu peco e para mim, eu sei que isso aqui é pecado mesmo e vou continuar vivendo essa vida de pecado e acabou. E o pecado involuntário, o que é o pecado involuntário? É quando você não quer pecar, é quando você luta contra o pecado, mas por algum motivo você acabou pecando, acabou falhando, e logo depois de cometer o pecado você tem o arrependimento pelo que você cometeu. Você não queria falar o que você falou, você não queria pensar o que você pensou, você não queria fazer o que você fez, mas você acabou fazendo, e você se arrepende prontamente do que você fez, pede perdão a Deus, clama pela misericórdia de Deus. E isso é geralmente o tipo de pecado que um crente genuíno comete. É pecar lutando para não pecar, o que Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer, acabo muitas vezes não conseguindo fazer. E o mal que eu não quero, lutando contra ele, eu acabo fazendo. Por quê? Porque a carne que está em mim, muitas vezes acaba sendo mais forte do que eu. Então a orientação de Deus para nós, bíblica, é: vamos nos fortalecer, vamos buscar a palavra, vamos buscar a oração. O que a Bíblia diz? Pela oração e a palavra sois santificado. Nos afastaremos do pecado, nos afastaremos da carne, da vontade dela, venceremos nesse campo de batalha que é a carne, quando nós nos santificarmos, quando nós buscarmos a palavra, quando nós buscarmos a oração. Então, essa é a forma que nós temos de vencer nesse campo de batalha, não é verdade? Ainda que não possa ser desarraigada do ser humano, a nossa carne, estou lá no C da página 11. Seu poder de agir na vida do cristão foi neutralizado por estarmos unidos com Cristo em sua morte para o pecado. A carne já não tem mais direito de governar a vida do cristão. E seu poder está sentenciado em nossas vidas quando tomarmos posse verdadeiramente em Cristo, conforme Romanos capítulo 6, do 1 ao 14. Então preste atenção. Nós podemos vencer as vontades da carne pela unção, pela capacitação do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, nós não estamos presos na carne, no pecado da carne. Nós não somos submetidos ao pecado, no sentido de sermos escravizados pelo pecado. Não. Deus nos deu o seu Espírito e pelo poder do Espírito podemos vencê-lo. Tá certo? Então, não é uma justificativa também para o homem cristão viver pecando dizendo que não pode vencê-lo, o pecado. Negativo. Nós podemos sim, através do Espírito de Deus, nós podemos vencer o pecado. Então, o que acontece muitas vezes com o crente, com o cristão, é que ele se enfraquece. E esse é um perigo que nós precisamos observar. Quando o crente ele começa a se afastar da sua santificação. Quando o crente para de ler a Bíblia, quando o crente para de orar, quando o crente para de jejuar, quando o crente para de buscar, ele vai morrendo aos poucos. Ele vai se enfraquecendo aos poucos. E isso vai fazendo que ele seja o quê? Que ele seja um alvo fácil para o pecado. Que ele seja um alvo fácil para Satanás. Que ele seja um alvo fácil para as suas concupiscências. Então, nós não podemos deixar a mornidão espiritual nos alcançar, nos vencer, para não sermos presas fáceis ao pecado. Vamos ler Romanos capítulo 6, do 1 ao 14? Vamos ler aí alguns versículos de Romanos 6. Você vê como Paulo trata em Romanos dessa luta, né, do pecado. Como Romanos é um livro, é uma carta
importante para estudarmos, né? Dentro desse nosso assunto. Capítulo 6, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou, ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vou ler só até aqui. Então, o que o texto está dizendo? Nós, quando fomos batizados nas águas e quando fizemos a nossa confirmação da nossa aliança com Cristo, nós morremos para o domínio do pecado. A partir desse ato, nós passamos a ser governados pelo Espírito de Deus e sermos capacitados a não mais estar submisso ao domínio do pecado. Tá certo? Então não vivemos mais uma vida para o pecado. É o que eu falei do pecado voluntário e do pecado involuntário. Nós não vivemos mais uma vida de pecado, vivemos uma vida com Deus, vivemos uma vida com Cristo, vivemos uma vida para Cristo. Então, meu irmão, se alguém diz que é cristão, que é crente, e tem comunhão com Deus, diz que tem comunhão com Deus, mas vive uma vida de pecado, ele precisa reaver a sua vida. Será que realmente essa pessoa está vivendo uma vida com Deus? Porque as Escrituras nos afirmam que quem vive vida com Deus é capacitado pelo Espírito a vencer o pecado. Então nós não somos mais escravizados pelo pecado, de forma alguma. Página de número 12, a carne física. A carne é uma propriedade material ou física que reveste nossos ossos e os ossos dos animais. Essa relação física também tem sua pertinência quando na aplicação alimentar, no açougue e no uso específico pelos antropólogos. Por isso, é nesse sentido que Paulo contrasta a circuncisão da carne com a adoração. Quando Paulo pregou aos Gálatas, usou o termo como a fragilidade da carne na enfermidade que o assolava. O sacrifício de Jesus Cristo não foi imaginário ou mental, foi experimentada no corpo da sua carne. Jesus declarou que não se pode alimentar da sua carne ou beber o seu sangue, e quem não fizer isso, não tem a vida eterna. É pela encarnação do Filho que ganhamos a salvação. Ainda que a carne em si não tenha valor, como diz João 6,63. A religião carnal é totalmente impotente para fazer a ponte entre Deus e o homem. O que ele está dizendo aqui? Não são os atos religiosos que nos justificam do pecado, mas é a fé no sacrifício de Cristo e uma vida de comunhão com Deus. Então não é o fundamentalismo religioso que vai ser suficiente para salvar ninguém. Não é vida de religiosidade que salva ninguém, mas é a vida genuína de comunhão com Deus pela fé que há em Cristo Jesus. Eu quero dar um salto com vocês aqui, lá para a página 13, para o item A obra da carne. Conforme Gálatas 5, do 19 ao 21, temos uma lista das ações motivadas pela carne. E aí nós vamos ver como essas concupiscências,
esses desejos que a nossa carne ela desenvolve, como eles são maléficos para esse campo de batalha espiritual. Nós vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5, lá do versículo 19 ao 21, que citam as obras da carne, né? São elas, e aí tem uma lista delas aí. Primeiro, a prostituição, que vem da palavra porneia, do grego, que significa todo o intercurso sexual fora do casamento. Então a porneia está ligado à prática sexual fora do casamento. E isso é chamado, biblicamente, contextualizadamente, de prostituição. Prostituição não é só quando alguém vende o corpo no sexo, mas é quem tem vida sexual fora do casamento. Prática sexual fora do casamento é chamada de prostituição, porneia, né? Impureza, pensamentos e ações impuras, especialmente na área do sexo. Então ele também, esse termo impureza, também está ligado aos pensamentos e às ações impuras. Eu vou colocar uma delas aqui, que seria, por exemplo, a masturbação fora do casamento, né? Aquela masturbação que pessoas fazem com pensamentos impuros, de prostituição, né? Então essa questão da impureza, dessa terminologia que é usada, é voltada para isso. A lascívia, que é viver antes de tudo para agradar os sentidos. O apetite e o desejo descontrolados de alimentos, música, sexo, conforto pessoal e etc. Então a lascívia é muito diferente do que muitas pessoas pensam, não está ligada apenas às questões sexuais, às questões de sensualidade, mas ela está ligada ao exagero, né? Numa vida que vive para isso, uma vida que não tem como prioridade isso, né? Então tá ligado a tudo isso, tanto ao desejo descontrolado por alimentos, ao desejo descontrolado pela música, pelo sexo, né? Ou pelas vaidades da vida, né? A lascívia está abordando esse desejo descontrolado a tudo isso. A idolatria, né? Que não está só ligada também às questões espirituais em si, a idolatria de imagens, a idolatria de entidades espíritas, mas também a tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né? A gente está vendo aqui, tudo que colocarmos ou colocamos à frente de Cristo como objetivo de nossa atenção e devoção. Tem muita gente que idolatra a família, tem muita gente que idolatra esposo, marido, filhos, no lugar de Deus, tomando o lugar de Deus. Isso também é idolatria. Feitiçarias, e aí sim está ligado às questões espíritas, da palavra farmáquia ou farmaquia, do grego, a prática da magia e do cultismo em associação com a utilização e manipulações de objetos ou alimentos oferecidos a entidades espirituais, visando se obter favores de divindade. Então a prática de despachos, de sacrifício de animais, de oferendas em atos de feitiçarias, buscando benefícios de entidades espirituais, está citado na Bíblia, Gálatas capítulo 5, né? Como algo que é desejo da carne, como algo que é ligado diretamente a um desejo pecaminoso, aquilo que nos afasta de Deus. Inimizades, estar em desavença com as pessoas, levar rancor, guardar rancor no coração, mágoas, indiferenças, as discórdias. O homem moderno as chama de conflitos de personalidade, mas egoísmo é mais preciso. A discórdia no sentido de ser uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo. As dissensões, que literalmente está ligada à divisão, a causar conflitos e tomar partidos entre pessoas, né? Pessoas que gostam de dividir os pensamentos, dividir a igreja, dividir a família, causando conflitos, brigas, né? As facções, em algumas versões está chamado de heresias,
mas no contexto bíblico, essas facções são as heresias no sentido de não só de desviar com a falsa doutrina, mas também de causar grupos, partidos dentro da igreja. As invejas, que são atitudes de descontentamento que levam o indivíduo a desejar o que os outros têm, invejar as coisas dos outros, né? A bebedice, que é qualquer perda de juízo e consciência normais mediante o uso do álcool ou drogas. Pessoas que se embriagam, que bebem a ponto de perder a consciência, né? Usam drogas entorpecendo o seu corpo. A glutonaria, vamos ver o que ele fala aqui, por exemplo. Buscar escapar à realidade mediante procura excessiva de entretenimento. Presta atenção nisso, porque glutonaria, geralmente as pessoas ligam a comida desenfreada. Você vê que o termo mais ligado a isso, não que glutonaria também não abranja isso, mas a glutonaria não é apenas isso, como todo mundo geralmente aplica. Mas o termo do grego para glutonaria, ele está abrangindo também, como a gente está vendo aqui, está abrangendo também a procura excessiva por entretenimento. Na verdade, o termo do hebraico, né, do grego, para glutonaria, eu até tenho ele aqui separado para falar sobre isso com vocês. Ele está ligado de maneira muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou aqui com alguns, né, não estão só o livro, né, mas a Bíblia também, com um estudo separado que eu fiz para mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês que o termo do grego, ele abrange, ele faz uma relação muito interessante às festas que aconteciam em Roma, né, na Galácia e em diversas cidades circunvizinhas de Israel. Então, quando se fala da palavra ou da terminologia glutonaria, do grego komos. O termo komos do grego, veja bem, ele fala sobre diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexos e coisas semelhantes. Então presta atenção. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. O que nós estamos vendo aqui com o termo komos é uma relação que Paulo está fazendo, que é da palavra glutonaria, com as festas profanas que aconteciam naquelas regiões. Festas romanas, festas de cunho gregas, que dentro dessas festas também existiam a idolatria, o sexo homossexual, entre homens com homens, mulheres com mulheres, mas principalmente de homens com homens. Uma orgia desenfreada nessas festas, cultos a deuses pagãos e também comidas, drogas, bebidas desenfreadas. Tudo fazia parte do conjunto dessas festas profanas e que é definida pelo termo komos, que é a palavra glutonaria. Então, precisamos entender essa glutonaria nesse parâmetro também. Eu fui estudar isso principalmente porque sou gordinho, e todas as vezes que o gordinho ele vai comer alguma coisa, alguém já fala logo, né? Alguém já diz logo, olha aí, ó, vai comer e tal, come devagar, come muito, olha a glutonaria, olha o pecado e tal. Não que comer excessivamente além do normal não seja pecado. É claro que todo o excesso mas o termo glutonaria não está ligado apenas à comida, está ligado a tudo que se faz em excesso e principalmente a essas festas profanas que aconteciam nas regiões circunvizinhas, né? Grécia, Roma e etc e tal. Amém? Eu não sei se você reparou, mas temos aí, ó, obras da carne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Aqui são 12, dentro do estudo que a apostila tá
nos ensinando aqui, nos destacando, mas ele vai fazer menção não apenas disso, porque ele vai falar algo aqui, e eu quero destacar para vocês, não apenas daquilo que está citado como obra da carne, mas ele vai dizer no final do versículo, lá no versículo de número 23, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, não, 23 não, 21, ele diz, ó, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então ele não fecha nessas coisas, ele abrange outras, ele vai dizer coisas semelhantes a estas que foram citadas, né? E ele vai dizer, quem faz e quem pratica essas coisas, ele vai dizer, como acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tá aí, uma exortação do perigo que é a carne e do perigo que são essas obras da carne, né? Isso pode nos custar a salvação. Página 15, letra B, a tentação carnal. De acordo com a parábola do rico e do Lázaro na narrativa, Abraão faz menção do passado do rico dizendo, recebestes os teus bens em tua vida. Lucas 16, 25. Fica entendido que sua condenação se deu porque não se importou com as condições do próximo. Ou seja, não fez nada e se banqueteava esplendidamente. Ou seja, de maneira exagerada, de maneira vaidosa, né? Querendo aparecer, sobejando com aquilo que tinha e deixando a necessidade do próximo que sofria à porta da sua casa, não ajudava o próximo, não tinha um coração voltado para as questões sociais. É por isso que devemos nos preocupar muito com isso, né? Sobre ajudar as pessoas que de fato necessitam, sobre ser uma ferramenta, um canal de bênção na vida das pessoas. A sua vida foi norteada pelos prazeres da carne, sem dar a menor importância à necessidade do que precisava de ajuda, né? Ou tentar amenizar de alguma forma a situação de Lázaro. O capítulo 7 de Marcos apresenta uma boa descrição da carne. Jesus havia contado uma parábola aos seus discípulos e eles o interrogaram a respeito dela. Quase podemos vê-lo abanando a cabeça quando disse, assim vós também não entendeis? Então ele explicou conforme Marcos do 7, lá do versículo 23 ao 20 ao 23. As palavras de Jesus dizem respeito à carne como a fonte da natureza pecaminosa. Ele apresenta que o nosso principal problema não é o nosso meio onde vivemos, mas sim nossa natureza interior da carne. É quase impossível deixar de ter um pensamento mau rodeando a mente. O pecado se agiganta quando não agimos do início de sua forma, resistindo-lhes e não confiando em Jesus Cristo para derrubá-lo. A tentação e o pecado são diferentes. Aplica-se aí o antigo ditado, você não pode impedir que o pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer aí o seu ninho. Quando a Bíblia fala das tentações da carne, é sempre em termos de uma necessidade contínua de vencê-las. Lemos em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que as vontades da carne, que essa tentação pecaminosa, ela precisa ser combatida no princípio. Quando você percebe que você está sendo tentado por algo, você precisa lutar, você precisa reagir, você precisa responder prontamente. Quando você se sente tentado por algum desejo, por alguma coisa, você precisa reagir logo no princípio. Porque se você deixa o pecado ganhar espaço, ele vai entrando, ele vai tomando lugar, ele vai tomando espaço, e quando você for tentar combatê-lo, ele já está muito enraizado na sua vida. Então o que precisamos fazer é de cara combatê-lo. O desejo precisa ser combatido de cara, é no primeiro momento, na primeira manifestação de desejo. Repreenda,
busque, lute, saia da presença do pecado, foge dele. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Fuja da presença do mal. Não deixe o mal ganhar espaço. Não deixe o pecado ganhar força. Não deixe ele enraizar na tua vida. Depois que ele entra, meu irmão, ele vai te causar danos. Ele vai te afastar de Deus. E muitas vezes a volta fica praticamente impossível. Então, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Não dê espaço. Andar no Espírito significa ter uma atitude constante, contínua de confiança no Espírito Santo e não nos nossos próprios recursos humanos. A segura observação no texto diz que se andar no Espírito não estará livre das tentações. Diz isso, que a cumplicidade de andar nele não satisfará a carne. O crente controlado pelo Espírito será tentado em todo o tempo, mas a tentação não resultará em pecado, senão quando o crente deixa de confiar no Espírito para combatê-la e vencê-la. Confie no Espírito Santo. Confie na presença dele na sua vida. Busque a presença dele. Se não for o Espírito Santo, não tem como combater as vontades da carne. É por isso que o homem do mundo, quando ele olha para um homem cristão, ele fala, como pode? Eu quero até fazer menção aqui, né, com todo respeito, é claro, pedindo essa autorização já a ele, mas já dizendo, porque eu sei que ele não vai se opor a eu citar. Mas nós temos um amigo muito comum, né, que é o pastor Marcos Xavier. Eu estive conversando com ele essa semana, inclusive é nosso aluno aqui, vai estar assistindo também a aula. Mas ele viveu um tempo no princípio da sua conversão, e isso já vai para lá dos 12, 13, 14 anos que ele já serve a Deus, até muito mais do que isso, eu não sei exatamente quantos anos, mas ele conta que no princípio da sua conversão, quando ele vive esse estágio de libertação, que ele sai da sua vida promíscua e ele passa a viver uma vida com Deus, as pessoas que estavam ao seu redor não viam possibilidade de viver aquilo que ele estava vivendo, né, dentro da vida que eles viviam. Como é que eu vou conseguir me libertar do pecado? Como é que eu vou viver uma vida sem práticas sexuais fora do casamento, sem ter um namoro daqui, outro namoro dali, como era a normalidade daquele mundo que nós vivíamos? Como? Teve um irmão que chegou a perguntar para ele, um rapaz perguntou, mas vem cá, você não faz sexo com ninguém? E ele disse, não, de forma alguma, não posso, isso é pecado, isso provoca afastamento com Deus. E ele dizia, não consigo não tem condição nenhuma de viver uma vida sem fazer sexo, né? E aí ele explicava, e é isso que nós estamos vendo aqui. O homem carnal sem a presença do Espírito de Deus não consegue viver uma vida santificada. O que é que ajuda o homem a viver essa vida santificada? É o Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo. Só Ele que nos capacita de vivermos uma vida de santidade. Meu Deus do céu, sem a presença dele não há possibilidade. Sem a presença do Espírito Santo não há forma de vivermos uma vida santificada. Não há maneira, não há forma. Só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então precisamos andar no Espírito, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. É a única maneira de conseguirmos reagir ao pecado, à concupiscência, às vontades da carne, aos desejos que a nossa carne tem. A única forma de combatermos é buscando essa capacitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero fazer menção mais uma vez de Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Eu quero ler aqui na minha Bíblia esse versículo, que é um versículo que caminha comigo. Você que é minha ovelha, tem acompanhado as minhas pregações, vira e mexe, eu estou citando esse versículo. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Meu Deus do céu. Andando em espírito, não cumpriremos as vontades da nossa carne. Tá certo? Eu quero hoje encerrar a nossa aula nesse capítulo. Esse capítulo do nosso livro, da nossa aula, é importantíssimo. Eu ainda vou julgá-lo aqui, né? Uma certa ousadia, como um dos mais difíceis, se não for o mais difícil. Pela minha experiência pastoral, a experiência que eu tenho vivido de cuidar de pessoas, de lidar com as pessoas na igreja, de orientações pastorais, conselhos, aconselhamentos. O que mais eu vejo é a dificuldade que um cristão tem de lidar com essa luta do espírito contra a carne. Os desejos da nossa carne, eles são cruéis, são difíceis. Quantos homens e mulheres de Deus nós somos testemunhas de quedas, gente que realmente tem chamado de Deus, gente que tem vida com Deus, mas que de repente é vencido pelas concupiscências. São vencidos pelo desejo da carne. Então eu quero trazer a sua reflexão, como também para mim é um despertamento. Esse estudo é um despertamento, porque não é porque eu sou pastor, porque eu sou professor, que eu não tenho que cuidar, que eu não tenho que observar, que eu não tenho que vigiar. Não, pelo contrário. A responsabilidade que está sobre mim ainda é, às vezes, até maior, né, do que sobre as ovelhas. Então eu digo para você que quer ter vida com Deus, você que quer ter uma vida de comunhão, você que quer ter a presença do Espírito Santo na sua vida, cuida das vontades da sua carne. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. Busque uma vida de comunhão com Deus. Traga a presença de Deus para a sua vida. Traga a presença de Deus para a sua casa. A forma que nós temos de vencermos os desejos da carne é invocando, é buscando, é trazendo a presença de Deus para perto de nós. Tomamos cuidado. Vivamos uma vida de vigilância. Deus há de nos dar vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.